Salve, salve galerinha, no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês mais um passo a passo do meu degradê. Hoje vou estar fazendo um fade e já vou começar, galerinha, com o meu pente 1,5 especial na alta. Vou limpar toda essa lateral, ó. Comecei limpando, vou limpar bem, galera. Vou preservar um pouquinho da minha aresta. Quem me acompanha aqui já sabe que eu sempre estou falando da aresta, sempre mantendo a aresta um pouquinho mais alta, justamente para dar um destaque quando eu finalizar esse corte. Dei continuidade com a minha zero da máquina ali na recessão baixa, galera, a espessura de um dedo. Vou fazer essa primeira marcação na zero. Como vocês podem ver, eu deixo bem rente, galera, que é justamente para quando eu começar a disfarçar eu não ter muita dificuldade. Então já começo ali fazendo a minha marcação bem rente na recessão baixa, espessura de um dedo. É tanto que eu vou e volto para ficar bem retinho. Logo em seguida já venho com a minha zero da máquina na alta. Vou fazer mais uma marcação um pouquinho mais em cima, com espessura de um dedo ali na recessão média. Fazer outra marcação, vou fazer da mesma forma, vou deixar bem rente para mim não ter dificuldade na hora que eu começar a disfarçar. Vou até embaixo, galera. Logo em seguida, galera, eu vou vir com a minha zero intermediária somente em cima dessa marcaçãozinha que ficou entre a zero e a 0,5 na alta. Com a intermediária eu já venho tirando essa marcação, ó. Coloquei minha máquina na intermediária e já venho somente em cima dessa marcação, galera. Não subo mais, porque se eu subir eu vou estar fazendo a marcação e logicamente que eu vou ter dificuldade na hora de disfarçar. Então somente em cima da marcação, levemente, galera, levemente em cima da marcação. Eu vou tirando toda essa marcação. Galera, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixa o like. Me fala também de onde vocês estão assistindo. Encaminha para um amigo que está começando. Sem dúvida irá ajudar bastante ele a desenvolver o trabalho dele, beleza? Então encaminha para um amigo aí. Se não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa aquele like, dá aquela força, beleza? E tamo junto. Voltando ao vídeo, galera, vocês podem ver que eu fui até embaixo somente na marcação, tirando aquela marcação, e vocês já podem ver que não tem mais nenhum tipo de marcação, somente da 0 para 1, que aí eu vou começar a clarear mais na sequência. Vocês podem ver que eu uso só a pontinha da máquina, galera, levemente clareando essa marcação, ó, somente a pontinha da máquina. Não uso a máquina, o pente da máquina todo, somente a pontinha da máquina, clareando, tirando alguns fiozinhos que estão passando. Agora eu venho, galera, com a minha máquina no pente 1 alto. Pente 1 alto, ó, somente em cima da marcação já vem. Vocês podem ver que eu faço um movimento em C, fico tirando essa marcação. O movimento em C, ó, eu subo, mas sempre preservando a aresta, galera. Eu sempre falo para vocês, preserva a aresta, que no final vai dar aquele destaque no seu trabalho. Eu sempre deixo em todos os meus trabalhos, galera, de acordo com o que o cliente peça. Eu sempre preservo a aresta, eu sempre deixo a aresta, que dá aquela divisão pro cliente, até pro cliente quando for pentear o cabelo, entendeu? Deixa aquela divisãozinha um pouquinho mais alto na lateral, na aresta, penteando pro lado ou pra cima, sempre dá aquele destaque a mais. Então eu sempre deixo a aresta, eu sempre preservo a aresta, galera. Como vocês podem ver, ó, subo somente em cima daquela marcação, ó, com o meu pente 1 na alta. E eu vou fazer isso, galera,
é a mesma sequência, ó. Já vim para intermediária, então é a mesma sequência: 0,5 alta, média e baixa, A1 alta, média e baixa, e depois vou só disfarçar com a disfarçar não, desculpa, polir com a minha máquina na zero, beleza? Então já tô aí com a minha 1 alta, 1 intermediário. Agora eu venho com a minha 1 baixa. Vindo com a minha 1 baixa, galera, vocês podem ver que eu já não subo mais tanto movimento, ó. Somente em cima da marcação, fazendo o movimento em C, tirando a marcação. Galera, me fala aí nos comentários da onde que você está assistindo esse vídeo, de qual cidade, de qual estado. Deixa aí embaixo nos comentários. Se não é inscrito também, se inscreve no meu canal, deixa o like. Toda semana eu tô soltando um vídeo aí pra vocês, beleza? Vocês podem ver, galera, que eu venho somente em cima da marcação, fazendo um movimento em C, tirando, clareando esse cabelo. Vocês podem ver também que ficou uma leve marcaçãozinha, que eu vou vir com pente especial 1,5, somente em cima dessa marcação. Eu vou tirar toda essa marcação. Essa é uma técnica, galera, muito fácil, muito rápida e muito prática. Tenho certeza que se vocês acompanhar direitinho e colocar no dia a dia de vocês, sem dúvida irá ajudar bastante e agilizar bastante o seu trabalho, beleza? Agora eu venho, galera, com meu pente 1,5 especial na baixa, ó, somente em cima daquela marcaçãozinha que tinha ficado, ó, preservando o quê? Preservando sempre a aresta, galera. Vocês vão ver o destaque que vai dar nesse trabalho, que a aresta vai dar nesse trabalho. Então, ó, somente em cima da marcação, clareio toda essa lateral. Somente em cima da marcação, galera, vocês já podem ver que aquela marcação já está saindo. E eu costumo sempre, galera, cortando e penteando, direcionando esse cabelo. Por que eu faço isso? Porque ali você vai começar a entender o que você está fazendo. Já pensou se eu só passo a máquina aí no penteio? Como é que não ia estar aí sem direcionamento, a aresta muito alta? Então o pente me ajuda bastante para mim estar controlando até onde eu posso subir, até onde eu posso tirar. Então me ajuda bastante o pente. Vocês podem ver, galera, já o destaque que deu, ó.
como eu tinha falado para vocês, ó, preservei a aresta e olha só o destaque que deu. Agora eu venho com a minha tesoura dentada, galera, somente encaixando esse cabelo, encaixando o topo com a lateral, galera. Baixo um pouquinho o volume, o restante eu encaixo. Vocês podem ver como é que vai ficar, galera. Vocês podem ver, galera, somente ó, na aresta, baixando o volume. Não tiro muito, que é para mim não perder o destaque que eu falei para vocês que vai dar. Levemente com a parte mais aberta do pente, galera. Mostrando para vocês aqui mais ou menos como foi que ficou essa lateral, galera. Agora eu vou vir com a minha máquina de acabamento. Vou fazer esse acabamento, é onde vai destacar mais ainda esse acabamento, galera. Eu costumo caprichar bem no acabamento, galera, para quando eu for passar a tesoura, a gilete, desculpa, quando eu for passar a gilete, eu não tenho muita dificuldade. Então eu capricho bem na hora de fazer o acabamento da máquina. Em seguida que eu vier com a minha gilete, eu não vou ter muita dificuldade e vai estar aquele destaque final. Como vocês podem ver, ó, capricho bem no acabamento, galera, justamente para fazer isso que eu acabei de falar para vocês, para mim não ter dificuldade. Vou tirar todo esse cabelo que ficou na parte de baixo com a minha máquina de acabamento. Vou limpar bem para ficar dando uma marcação, galera. Depois de eu tirar toda essa marcação, galera, eu venho agora no secador limpando. É muito importante, galera, você tá sempre trabalhando com o secador, limpando, e ali é higiene, né? Você tá trabalhando com o cliente e o cliente vai perceber que você tem organização e tem limpeza. Então isso é muito bom, ele ajuda no dia a dia e fideliza o cliente, né? Então faz muita diferença, galera. Esse aqui foi a primeira parte, galera. Primeiro lado. Vocês podem ver, ó. Zero corte, galera. Um videozinho completo para vocês assistir. Para vocês verem que eu não usei nenhum tipo de tinta, nem lápis. E eu cheguei a esse resultado usando uma técnica que eu acabei de passar para vocês. Beleza? Indo para o outro lado, galera, vou usar a mesma sequência que eu acabei de mostrar para vocês e vocês vão ver o resultado final. Comecei com o meu pente 1,5 especial na alta, galera. Vocês podem ver que eu já começo ali fazendo um pouquinho
de aresta, um pouquinho de volume, justamente para destacar no final desse trabalho. Vou fazer da mesma forma do outro lado, galera, usando o mesmo passo a passo. Vou limpar bem, sempre fazendo o movimento de encaixe com o pente. Gosto sempre de usar o pente justamente para me auxiliar nesse encaixe, galera. Então me ajuda bastante. Venho com a minha zero na seção baixa, espessura de 1 dedo, galera. Vou fazer ele bem inclinado, vocês podem ver, ó. E eu deixo bem rente, galera. Deixo bem rente aqui justamente para quando eu for tirar essa marcação não ter dificuldade. Vou deixando ali uma espessura de 1 dedo para mim começar a fazer outra marcação na zero da máquina na alta. Agora eu venho com a minha zero da alta um pouquinho mais em cima, com a mesma espessura de 1 dedo. Logo em seguida eu venho tirando essa marcação, galera, com a minha zero da máquina na intermediária. Agora eu venho com a intermediária, ó, somente em cima daquela marcação que ficou entre a zero e a zero alto, galera. Eu venho com a minha zero intermediária, somente em cima da marcação. Se você não é inscrito no meu canal, galera, se inscreve aí, deixa o like, deixa o comentário, o que é que você está achando desse trabalho. Envia para um amigo que está iniciando, sem dúvida, irá ajudar bastante o trabalho dia a dia dele, beleza? Vocês podem ver, galera, que eu limpo bem, tiro bem a marcação, justamente para mim não ter que estar voltando para estar refazendo o degradê. Então capricho bem, entendeu? Agora eu venho com o meu pente 1 na alta, galera, e vou fazer a mesma sequência de alto, médio e baixo. Agora começa, ó, já clareando esse disfarce, como vocês podem ver, já começou a ser disfarçado. Então eu limpo bem, fazendo um movimento em C, preservando sempre a aresta, galera, exatamente. Vocês vão sempre ver eu falando isso, porque é um destaque que dá mais no final do trabalho. Então eu vou sempre estar preservando a aresta. Agora eu venho para intermediária, galera, somente em cima da marcação. Vou limpar somente em cima da marcação, não subo mais, justamente para mim não estar fazendo outra marcação, entendeu? Então, de acordo com o que eu vou subir na alavanca, eu não subo mais o movimento. Somente em cima da marcação, galera, como vocês podem ver, ó. Não subo muito, limpando bem essa lateral
Agora eu venho com a minha 0,5 na alta, galera, e faço a mesma sequência da alta, média e baixa, somente em cima da marcação, não subo mais, galera. Venho com a minha 0,5 intermediária, somente em cima da marcação. Vou até o final, galera, somente em cima da marcação. E agora eu venho com ela na baixa, galera, 0,5 especial na baixa, somente na leve marcaçãozinha que ficou. Como eu falei pra vocês, ó, o destaque que dá a aresta, galera. Por isso que eu preservo bastante, justamente para isso. Agora eu venho com a minha 0 na alta, galera, somente em cima dessa marcação, leve marcaçãozinha que ficou. Vou só clarear. Só com a pontinha da máquina, galera. Somente em cima da marcação, galera, vocês podem ver que já tirei toda essa marcação e fica esse destaque. Galerinha, você que não é inscrito no meu canal, que tá aqui até agora, peço que se inscreva no meu canal, deixa o like, envie para um amigo que está iniciando, que sem dúvida irá ajudar bastante no dia a dia dele. Agora eu venho com a minha máquina de acabamento, galera, fazendo esse acabamento, deixando na frente e marcado. Vou marcar bem, galera, também, para quando eu vier com a minha gilete eu não ter nenhuma dificuldade, beleza? Faço a marcaçãozinha quadrada ali, preservo bem para não ficar aquela entrada e o canto ficar com a testona. Penteando, conferindo se eu preciso passar a tesoura dentada ou não, galera. Não precisei, eu venho com a minha máquina de acabamento agora, tirando todo esse cabelo que ficou embaixo. Tirei todo, galera. Como vocês podem ver, o destaque que deu, galera. Agora eu venho só limpando no secador. Limpando, que é também muito importante, galera. Você trabalhar com organização e limpeza. Então sempre usando o secador justamente para isso. Logo em seguida, galera, eu venho com o meu gel shaver para mim fazer o acabamento. E fazer o acabamento do outro lado, para mim começar já a finalizar esse cabelo e mostrar o resultado. Feito o acabamento desse lado, galera, agora eu vou fazer o outro lado. Mesmo jeito, passei o gel shave e venho
Como eu deixei rentinho, agora eu venho só com o meu navalhete, ó, limpando onde eu fiz essa marcação. Beleza? Feito o acabamento, agora já venho para a parte de finalização. Galera, deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve no meu canal. Toda semana eu tô soltando vídeo aqui, com certeza irá ajudar bastante a quem tá iniciando. Então envie pro seu amigo ou para você mesmo, assista esse vídeo que irá lhe ajudar bastante. Beleza? Tamo junto. Comecei finalizando, galera, vocês podem ver, eu comecei pela parte de trás. Lembrando que esse cabelo tá pré-finalizado. No começo, quando terminei o corte na tesoura, lá no início, eu dei uma secada nele, fiz uma pré-finalização. Então agora já vai me ajudar bastante na hora que eu for finalizar, ó. Então eu já começo pela parte de trás, ó, rodando sempre a tesoura, galera. Venho para a lateral, começo a criar volume, ó. Vou começar a criar volume nessa lateral. Jogo ele todo para trás, galera. Já colocou o pente. Eu gosto de pentear ele. Olha para trás, diagonal, galera. Escorrendo todo esse cabelo, criando um topete já ali. Vocês podem ver que já está subindo o volume, sempre direcionando, galera. De acordo com que eu vou rodando a escova, o secador vai do lado, entendeu? Então, sempre o secador coladinho na escova, galera. Novamente, deu bem o volume, galera. Vocês podem ver como foi que já tá ficando. Vou aqui na lateral, novamente, rodo a escova e crio o volume nessa parte frontal. Novamente eu escovo esse cabelo pra frente, galera. Por que eu escovo ele pra frente? Porque eu quero que ele tenha um tupete aí, entendeu? O volume na frente. Então eu jogo ele pra frente. Quando eu pentear ele vai ficar com o volume na frente. Por isso que eu escovo ele pra frente, cara. Você que ficou até o final desse vídeo, galera, me fala aí nos comentários de onde que vocês estão assistindo esse vídeo. E fala pra mim também o que é que vocês estão achando. Me dá uma dica aí, beleza? Tamo junto. Estamos quase na parte final, galera, como vocês podem ver. O destaque que deu essa lateral e o volume desse cabelo. Lembrando que eu peguei um cabelo muito volumoso, galera, entendeu? Então eu mostrei para vocês aí todo o passo a passo. Para quem está iniciando, sem dúvida irá ajudar bastante. Então envie aí para o seu amigo que está iniciando, que eu tenho dúvida que irá ajudar bastante ele. Vou pentear esse cabelo agora, galera, direcionando. Vocês podem ver, ó, o destaque que deu, galera. Como vocês podem ver, galera, foi um corte de 32 minutos. Corte mais finalização. Vocês podem ver que não teve corte de vídeo, foi um vídeo direto. Então é um passo a passo que você pode estar fazendo no seu dia a dia em 30 minutinhos.
beleza? E sem dúvida, se você usar essa técnica, irá lhe ajudar bastante no seu dia a dia. Passei uma pomada, galera. Gosto muito de usar a pomada da Fox for Men, efeito brilho, que dá esse brilho no cabelo, esse destaque que dá. Penteei direcionando novamente. Como vocês podem ver, o efeito da pomada, né, galera? Efeito brilho, dá um destaque a mais nesse cabelo. Então, galerinha, esse foi o resultado. Uma técnica muito fácil, muito rápida e muito prática. Quem gostou, deixa o like aí, se inscreve no meu canal, deixa um comentário aí do que achou desse vídeo. Envia para um amigo que está iniciando, sem dúvida irá ajudar bastante no dia a dia dele. Beleza, galerinha? Aqui fica a minha gratidão por você ter acompanhado até o final. Um forte abraço e acompanhe os próximos vídeos. Tamo junto.